primeira videoaula de uma sequência de 10 aulas, onde nas 5 primeiras eu vou ensinar coisas bem básicas, os primeiros movimentos do didgeridoo, o que que ele é, como a gente pode tocar, e as próximas 5 aulas, da sexta à décima, vão ser técnicas um pouquinho mais avançadas, para quem já conhece o instrumento há mais tempo, quer dar uma aperfeiçoada, ou uma enraizada no conhecimento que já tem, né? Então, nessa nossa primeira aula, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a história do instrumento, um pouquinho como eu conheci esse instrumento e um pouquinho, na verdade, da minha trajetória nesse processo com esse instrumento. Depois a gente vai começar na segunda aula com a parte da respiração circular e a parte que eu acho que todo mundo está interessado. Então, para quem nunca ouviu falar no instrumento, quem está caindo aqui de paraquedas, o didgeridoo é um instrumento conhecido como didgeridoo ou uidake. Tem várias formas de escrever o didgeridoo. Tem até vários motivos, assim, até uma dúvida exatamente da origem do nome, porque também tem uma questão da colonização irlandesa que teve lá, e eles falam que era tocador de trombeta, trompetista negro, tem várias traduções de gálico da palavra didgeridoo, ou que ela seria uma onomatopeia fácil de tocar pronunciando no instrumento. Então, quando você está tocando o instrumento, por a gente geralmente ficar com a boca assim presa, né, no bocal, a gente consegue falar didgeridoo, ó, didgeridoo. Eu não preciso mexer o lábio. Então, é uma palavra que se consegue ser pronunciada tocando esse instrumento. Então, a origem do nome didgeridoo tem essas duas vertentes, que a gente fica um pouquinho na dúvida. E, gente, a história, acho que, geralmente, como surgiu, assim, na parte da confecção, né? As primeiras lendas do didgeridoo, dizem que eles estavam fazendo uma fogueira e aí eles tinham colocado um pedaço de eucalipto lá no meio do fogo. Porém, alguns dos aborígenes começaram a reparar que estavam saindo algumas formiguinhas, assim, sabe? Uns cupins ali de dentro, umas termitas, né, que a gente chama, no meio do didgeridoo. Eles falaram, nossa, gente, vamos tirar, né, esse pedaço de madeira aí cheio de bichinho, vamos deixar os bichos morrer. Então eles tiraram do fogo, e aí quando eles olharam dentro, assim, eles viram que tava vazado, eles foram assoprar para poder tirar os bichos, para sair os bichos, né? Meio ideia de jirico, você meter a boca num pau cheio de bicho saindo ali para onde você tá colocando a boca. Mas, né, é a lenda, é a história. E aí, dizem que quando eles pegaram o didgeridoo assim e apontaram para soprar, né, para poder tirar os bichos dali pelo outro lado, que eles assopram, sai o som de didgeridoo e dizem, tem um dos Dreams, agora eu não vou lembrar exatamente como que funciona essa história dos sonhos, né, da Austrália, é toda uma mitologia em cima disso. E aí dizem que eles assopram, né? E esses vagalumes, essas bichinhos, né? Essas formiguinhas, elas viram as estrelas do céu, que não existia estrelas naquela época. Tem toda uma mitologia em cima disso. Eu tô falando de uma forma muito superficial, eu não lembro muito bem essa história, eu estudei isso há muitos e muitos anos atrás, mas essa é uma das histórias que a gente ouve falar. Eu também tenho um amigo meu que ele foi pra Austrália, que ele diz que tem aborígenes que eles se isolam da tribo, eles pegam o didgeridoo assim, ficam isolados, morando em cavernas, em lugares ermos, assim, sabe? Tipo uns sadus da Austrália, e falam que eles conseguem mexer com portais, com não sei o que lá, dimensões. Tem outras histórias que falam que os seres dos deuses, né, os seres do céu vieram para a Terra e apresentaram o didgeridoo para eles como uma forma deles se comunicarem com eles. Então, quando eles tocassem didgeridoo, era uma forma deles estarem chamando e se comunicando com esses deuses ou extraterrestres, né? Cada um vai dar sua crença. Eu não tô querendo colocar nenhuma dessas histórias como verdades, mas são as coisas que eu vi, as histórias que eu vi durante esses quantos anos tocando didgeridoo, desde 2008, 2009, uns 12 anos tocando didgeridoo, 13 anos, né, tocando didgeridoo. Então, são as histórias que eu ouvi dentro desse período todo. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho, né, dessas histórias, dessas coisas. Agora eu vou contar um pouco a minha história. Então, eu lembro que a primeira vez que eu vi didgeridoo eram amigos meus tocando. Eu já tocava em grupos, tocava flauta, clarinete e tudo mais. E eu fiz umas apresentações, umas coisas com ele, mas eu não lembro de serem tocadores muito virtuosos, assim, sabe? De fazerem muita técnica. Eram pessoas que tocavam muito bem, porém, isso era mais ou menos em 2008, 2007, 2009. Então, 2009 eu já estava tocando, 2008. Então, foi um pouquinho antes dos meus primeiros contatos com o didgeridoo. Então, eu lembro que nessa época a gente não tinha pouquíssimas pessoas que tocavam no Brasil, ou pouquíssimas pessoas difundindo esse instrumento, né? Então, acabou que eu tive os primeiros contatos com pessoas que trabalhavam de uma forma mais xamânica, mais tranquila. E tinha poucos tocadores de players, assim, de fazer, estudar e serem referências até no cenário além do Brasil, né? Então, nesse processo, eu acabei tendo contato com amigos
que tocavam didgeridoo, e aí automaticamente eu acabei fazendo apresentações com eles. Depois, a primeira experiência que eu tive que eu falei, nossa, eu preciso tocar esse instrumento, foi quando eu fui num festival eletrônico na Bahia, no meio de uma praia, e aí teve uma roda, uma fogueira, e essa galera que já tocava, tinha uns 4, 5 tocadores. Eles já tocavam, esses meus amigos, eles fizeram uma vivência, onde a gente todo mundo sentou em roda, nessa vez eu não tava tocando, eu tava participando da vivência, e eles fizeram uma aplicação de didgeridoo, assim, eles andavam em volta das pessoas sentadas, fazendo de pessoa em pessoa, como se fosse uma massagem, assim, com o didgeridoo, sabe? Porque no final ele vibra muito. Então, eles vieram fazendo essa massagem e com todos eles tocando, né, ao mesmo tempo. Então, foi uma experiência, assim, que eu não sei descrever, foi uma coisa única, e aí eu realmente fui tocado pelo instrumento. Quando eles vieram nas minhas costas, fizeram esse som e ele vibrou, ele tremeu, e eles tocavam muito bem, eram bons tocadores. Eles só não tinham essa questão muito de técnica avançada. Mas eles faziam muitas vocalizações, sabiam fazer a respiração circular perfeitamente. Então foi um contato muito profundo que eu tive nessa experiência. Eu falei, gente, eu me interessava muito pelo didgeridoo, pela respiração circular. Porém, depois desse primeiro momento, eu falei, cara, é esse instrumento que eu preciso. Eu quero muito fazer essas sensações nas pessoas. Então eu comecei a correr atrás do didgeridoo. Então eu fazia faculdade nessa época, e eu acabei arranjando um de bambu mesmo, assim. Peguei um bambu em São Paulo, que é meio difícil a gente achar bambu em São Paulo, né? Então eu fui na Sé ali, na 25, não na 25 necessariamente, mas tinha um lugar ali que tinha umas coisas meio de móveis. Eu achei bambu lá. E aí eu comprei um bambu, fui na escola de um amigo meu, que ele tinha uma marcenaria, eles tinham uns esquemas lá pra trabalhar com madeira, a gente cavou, queimou, torramos ele no fogo, né, por causa do bambu, pra ser uma forma de tratamento, pirografamos, fizemos toda uma arte nele, e esse foi meu primeiro didgeridoo, nosso, porque a gente fez 2, né, com meu amigo. E aí, depois desse processo que eu tive com o didgeridoo, eu comecei a treinar realmente a respiração. Eu já sabia fazer um pouquinho a respiração circular, porém, eu não tinha tocado no didgeridoo ainda, né? Meu primeiro didgeridoo foi o que eu fiz. Eu tinha um cano de PVC que eu tava aprendendo a fazer a respiração. E eu fiquei também treinando com água, com canudinho, que isso era uma coisa que já estavam se falando, mas muito pouco. Isso depois eu já sabia tocar, na verdade. Eu só fazia para poder praticar mesmo a respiração. Então, esse meu primeiro contato com o didgeridoo, quando eu comecei a tocar, eu já estava na faculdade, era uma faculdade na área da saúde. Então eu comecei nessa época, a desenvolver técnicas de massagem com o didgeridoo. E comecei a fazer aplicações, assim. Tinha uma época, assim, que eu lembro que eu fui aquela faculdade que tem na Paulista ali, esqueci o nome dela agora, que eu fui com esse meu amigo, né, e mais um outro rapaz que tava fazendo até um TCC sobre didgeridoo na época. Só que ele fez um trabalho diferente da gente. Ficou eu e meu amigo numa sala fazendo atendimento nas pessoas. A gente fez umas 40 pessoas, assim, durante um dia. E um atendimento de uns 5 minutos, 4 minutos. A gente ficou tocando horas e horas. E aí eu lembro que a gente fazia uma técnica que a gente fazia a massagem na cabeça e tudo, a pessoa ou sentava ou deitava, né? E aí a gente ia tentando descobrir, mapear o que era confortável, o que as pessoas gostavam, o que elas se sentiam desconfortáveis, e assim por diante. Então, meu primeiro contato com o didgeridoo foi de uma forma muito terapêutica. Eu não tava buscando muito técnicas e fazer coisas e muita coisa, até porque na época a gente tinha muito pouca referência. A gente tinha alguns tocadores mundiais, que era o que a gente via, mas os caras eram tão insanos já, que a gente falava, cara, você olhava o vídeo assim, você fala, e agora? Você não sabia fazer nada daquilo que os caras estavam fazendo. Era um nível muito alto. E eu mesmo não manjo inglês até hoje. Então não conseguia entender quando eles tinham alguma coisa que podia estar falando, explicando, assim. Eu era meio leigo. E como não tinha outras pessoas que sabiam também, a gente ficava meio que na banho-maria tentando aprender de osmose ali algumas coisas que a gente via eles tocando. Então esse foi meu processo com o Didi. Eu conheci ele em 2009 para 2010, foi o período da minha faculdade onde eu realmente conheci um pouquinho antes, né? Onde eu realmente conheci a tocar. E depois eu tive um processo um pouco mais profundo que eu comecei a fabricar, né? Eu tive a primeira experiência de começar fabricando meu primeiro didgeridoo. Porém, eu comecei a fabricar para vender. Então eu tive até uma loja, assim, se vocês pegarem aqui, ó, essa foi a logo da minha loja, que um amigo meu tinha feito. Um amigo dele fez a logo, ele já produzia essas camisetas. E aí eu acabei colocando esse desenho de 2 matutos, assim, do mato, né? Tocando um didgeridoo. Parece de bambu esses didgeridoos. E aí eu comecei a fabricar didgeridoos, né? De bambu, de PVC, que é onde eu desenvolvi esse instrumento, que é o que eu vou estar usando aqui para vocês. E também comecei a ter mais esse contato com as pessoas, assim, porque pessoas que tinham interesse, pessoas leigas que nunca tinham tocado, eu tinha que vender, dar umas primeiras dicas, explicar para as pessoas como faz a respiração. Então foi o período, acho que mais intenso que eu tive com o Didi pós o período terapêutico, né? De eu conseguir pegar pessoas leigas e explicar para elas como tocar,
compreender a construção do instrumento, a questão da afinação, fazer instrumentos que às vezes seriam mais fáceis de tocar. E hoje a gente tá num nível muito mais avançado, assim, esse meu didgeridoo que tá aqui, ó, esse maior de madeira, e esse de trás também, esse de trás foi um amigo meu que fez, o Rafael. E esse didgeridoo de madeira foi meu último didgeridoo que eu fiz. A gente usa um software que ele calcula a parte interna, é muito doido. Bom, essa aula, gente, foi simplesmente para poder dar um parecer sobre os didges. Eu provavelmente vou fazer um som com eles, mas agora não vai dar para tocar porque aqui é muito pequeno meu quarto. Eu vou mostrar ele para vocês, ó. Eu vou tentar mostrar esse primeiro, que ele é maior. Olha o tamanho dessa brega aqui, ó. Eu não consigo, ó, tá vendo? Ele já tá batendo na parede, eu tô apoiando praticamente em cima da câmera. Eu não vou conseguir usar ele como parte das videoaulas. Mas é um didgeridoo que ele tem 30 e poucos centímetros no final, ele tem 2,8 metros, é um didgeridoo bem grande. E esse outro didgeridoo é o mesmo tom, as mesmas notas, ele praticamente só muda acho que um tuts dele que tá em Fá sustenido, se eu não me engano, o meu outro tá em Fá. Ele é um didgeridoo praticamente igual, e eu até consigo mostrar o som pra vocês, ó. Vou mostrar só pra vocês não ficarem muito curiosos. O que eu falei dos tuts estarem afinados, ó. Então ele tá todo afinadinho. E a gente faz com software, que ele calcula a parte interna e tudo mais. O instrumento ele começa a ficar de uma forma muito mais organizada quando a gente vai tocar com outros instrumentos.